Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje vamos mergulhar no devocional Fé, Amor e Esperança, Isso aí. dia 18 de fevereiro. Bora lá? Bora. A mensagem de hoje é poderosa, hein? É verdade. Fala sobre entender e viver os ensinamentos de Deus de verdade, baseado no Evangelho de João. Isso. O devocional já começa com João 7,17. Onde Jesus faz uma ligação direta para conhecer a doutrina de Deus, a gente precisa estar disposto a agir de acordo com ela. Entendi. Então não é só entender por cima, né? Não, é realmente colocar a mão na massa. Tipo, viver aquilo que a gente aprende. Exatamente. E o devocional enfatiza que o problema, muitas vezes, não é a nossa capacidade de entender, mas a resistência em aplicar os ensinamentos no dia a dia. Aí fica difícil a mensagem realmente fazer sentido. Faz sentido. É como tentar aprender a tocar violão só lendo livros, sem nunca pegar no instrumento. A gente pode até decorar as notas, mas a música de verdade só sai quando a gente coloca em prática. Perfeito. E o devocional vai além. Explora essa resistência. Ah, é mesmo. Quais são as razões que nos impedem de colocar a fé em ação? O que você acha? Olha, pensando bem, eu acho que o medo pode ser um grande obstáculo. Verdade. A gente tem medo de sair da zona de conforto, de ser julgado, de errar. Sem dúvida, o medo paralisa. E tem outro fator que o devocional destaca: o orgulho. Às vezes a gente acha que já sabe tudo, que não precisa da orientação de Deus. E essa arrogância nos cega para a sabedoria que a gente tanto precisa. Verdade. É como se a gente estivesse construindo um muro entre nós e Deus, né? E tem mais o comodismo. Às vezes a gente simplesmente prefere ficar na mesmice, mesmo sabendo que a mudança seria para o nosso bem. Sei. É mais fácil continuar na zona de conforto do que se arriscar, mesmo que seja para algo bom. Exatamente. O comodismo é um sorrateiro. E para ilustrar como a gente precisa se deixar transformar pela palavra, o devocional usa uma metáfora bem curiosa: o efeito picles. Já pensou nisso? Efeito picles. Que inusitado. Nunca tinha pensado na palavra de Deus dessa forma. Me explica melhor como funciona essa metáfora. É simples, imagina um pepino. Para virar picles, ele precisa ser totalmente imerso no vinagre, absorvendo todo o sabor e se transformando completamente. A ideia é que a gente também precisa se encharcar na palavra de Deus para que ela nos transforme de dentro para fora. Caramba, faz muito sentido. É como se a gente precisasse se impregnar da palavra para que ela realmente nossa forma de pensar e agir. Exatamente. E aí a gente deixa de ser apenas um defensor de uma ideologia e passa a viver a verdade divina, refletindo o amor e a sabedoria de Deus em tudo o que faz. E para nos ajudar nesse processo de encharcamento, o devocional propõe duas perguntas bem diretas. A primeira é: quão aberto e disposto você está para colocar em prática o que aprende nas Escrituras? Essa pergunta vai direto ao ponto, né? Um convite para a gente analisar a nossa postura diante da palavra. A gente realmente está disposto a ir além da leitura e colocar em prática o que a gente aprende. Exatamente, é um chamado para a ação. E a segunda pergunta nos leva um passo adiante. Em quais áreas você sente resistência em obedecer ou aplicar os ensinamentos bíblicos? Gostei dessa pergunta. Ela nos ajuda a identificar os pontos fracos, né? Tipo, onde a gente costuma tropeçar. Isso. Quais são as áreas da nossa vida que ainda não foram totalmente transformadas pela fé? Isso mesmo. E ao reconhecer esses pontos de resistência, a gente pode começar a trabalhar neles, buscando a força e sabedoria de Deus para superar os obstáculos. Sabe, essa conversa toda me fez lembrar de uma época da minha vida em que eu estava completamente perdido. Tinha acabado de perder meu emprego, meu relacionamento estava em crise e eu me sentia um barco à deriva. E como você encontrou a direção? Foi através da palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia com mais frequência, a meditar nos ensinamentos de Jesus e a orar com mais fervor. No começo, eu confesso que foi difícil. A minha mente estava cheia de dúvidas, de medos, de incertezas. Mas aos poucos a palavra foi me acalmando, me dando esperança e me mostrando o caminho a seguir. Que legal! E como essa experiência te transformou? Mudou minha perspectiva completamente. A palavra me deu força para superar os desafios, me ensinou a lidar com as minhas emoções e me mostrou que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias externas, mas sim no meu relacionamento com Deus. Que lindo testemunho! A sua história mostra como a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela tem o poder de nos transformar, de nos guiar, de nos dar esperança em meio às dificuldades. E sabe, eu acredito que cada um de nós tem uma história para contar sobre como a palavra de Deus impactou a nossa vida. Seja um versículo que nos tocou profundamente, um ensinamento que nos ajudou a tomar uma decisão importante ou uma experiência de fé que nos marcou para sempre. A palavra tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa que se abrir para ela. Com certeza. E quando a gente compartilha essas histórias, a gente inspira e encoraja outras pessoas a também se abrirem para a palavra de Deus.
É como se a gente estivesse acendendo uma luz no caminho de alguém. E falando em acender a luz, a gente precisa voltar para aquela pergunta sobre as áreas em que a gente resiste em aplicar os ensinamentos bíblicos. É uma pergunta que pode gerar um certo desconforto, porque nos obriga a olhar para os nossos erros e as nossas falhas. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta libertadora, porque nos permite identificar os pontos que precisam ser trabalhados. Exatamente. É como se a gente estivesse fazendo um raio-x da nossa alma, identificando as áreas que precisam de cura e de transformação. E o devocional nos lembra que a gente não precisa ter medo de encarar essa realidade, porque Deus está conosco em cada passo do processo. Verdade. Deus não nos condena pelas nossas fraquezas, mas nos ama incondicionalmente e nos convida a nos aproximar dele para recebermos a sua graça e o seu perdão. E é através dessa graça que a gente encontra força para mudar, para crescer, para nos tornarmos a pessoa que Deus nos criou para ser. E para vencer essa resistência, para superar os obstáculos que nos impedem de viver a nossa fé de forma plena, a gente precisa se conectar com a fonte da nossa força, que é Deus. E essa conexão se fortalece através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. É como se a gente precisasse recarregar as baterias da nossa alma constantemente. E essa recarga acontece quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente conversa com Ele através da oração e quando a gente se reúne com outros cristãos para compartilhar nossa fé e nos fortalecer mutuamente. Exatamente. A fé cristã não é uma jornada solitária. A gente precisa caminhar lado a lado, nos apoiando, nos encorajando e nos ajudando a crescer. É na comunidade que a gente experimenta o verdadeiro amor de Deus, que se manifesta através do cuidado e do apoio dos nossos irmãos. E para te ajudar a refletir sobre como você pode colocar a fé em ação, o devocional de hoje te convida a pensar em uma área específica da sua vida, onde você sente resistência em obedecer aos ensinamentos de Deus. Qual área você escolheria? Essa é uma pergunta que exige honestidade e coragem. Mas é um exercício muito importante, porque nos permite identificar os pontos específicos que precisam ser trabalhados. E ao reconhecermos as nossas fraquezas, abrimos espaço para que a graça de Deus atue em nós. É verdade. A gente pode encarar esse processo com leveza e esperança, confiando que Deus está conosco em cada passo da nossa jornada. Concordo plenamente, Deus não nos condena pelas nossas falhas, mas nos ama incondicionalmente e nos convida a nos aproximar dele para recebermos a sua graça e o seu perdão. E essa graça e esse perdão nos capacitam a mudar, a crescer e a nos tornarmos a pessoa que Deus nos criou para ser. E quando a gente se entrega a esse processo de transformação, a gente experimenta a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. E para finalizar essa conversa tão inspiradora, eu queria destacar a importância de se encharcar na palavra de Deus. Como a gente já conversou, é como se a gente precisasse mergulhar de cabeça nos ensinamentos, deixar que eles nos envolvam completamente. E essa missão vai além da leitura, né? É meditar na palavra, orar sobre ela e buscar aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. É como se a palavra de Deus fosse um guia, uma bússola que nos aponta a direção certa. E quanto mais a gente se aproxima dela, mais a gente se afasta dos caminhos errados. E para se encharcar na palavra de Deus, a gente precisa ser intencional. Reservar um tempo na nossa agenda para ler a Bíblia, orar, meditar, se conectar com Ele. Verdade. A gente vive em um mundo cheio de distrações. E se a gente não fizer um esforço consciente para priorizar a nossa vida espiritual, a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais se encaixa. A gente encontra paz, propósito, direção e força para enfrentar os desafios da vida. E essa paz, esse propósito, essa direção e essa força nos capacitam a viver uma vida plena e abundante, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. E aí o que você diria que é um primeiro passo para mergulhar de cabeça na palavra? Olha, comece devagar. Escolha um livro da Bíblia que te interesse e leia um capítulo por dia, com calma, refletindo sobre cada versículo. E não se esqueça de orar pedindo a Deus para te ajudar a entender e aplicar os seus ensinamentos. Que dica valiosa! E para quem já tem o hábito da leitura bíblica, que tal se desafiar a ir além? Compartilhe o que você está aprendendo com alguém. Comece um grupo de estudo da Bíblia ou se engaje em algum ministério na sua igreja. Exatamente. O importante é não deixar a palavra de Deus parada, mas sim colocá-la em prática. Deixar que ela transforme a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. É isso aí. E assim a gente encerra mais um mergulho profundo. Mas a conversa não termina por aqui. Continuem refletindo sobre a importância de colocar a fé em ação e busquem a cada dia se aproximar mais de Deus através da sua palavra. Lembre-se, a fé sem obras é morta. Então, mãos à obra. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.